Ele está lançando o Buenos Aires Livro Aberto e é nosso convidado hoje aqui no programa Espaço Aberto pela TV e Rádio Câmara Bauru. João Correia Filho, jornalista, atua com projetos que envolvem jornalismo, literatura e fotografia. João, queria te agradecer pela presença. Eu que agradeço o convite. Muito obrigado. Bom, eu sou Lidiane Oliveira, comigo nos trabalhos técnicos aqui pela Rádio Câmara Fernando Castilho e pela TV Câmara o Gustavo Rosella. O teu trabalho, né, Buenos Aires Livro Aberto, é a quarta obra que você já escreve nessa mesma linha. A gente poderia razoavelmente descrevê-la como um guia de turismo com pegada literária. Em que elementos a obra, o livro, se difere dos guias tradicionais? O que ele se difere é que ele faz um recorte da cidade a partir da literatura. Então, o viajante, né, ele vai adentrar a cidade a partir de textos literários, a partir da vida de escritores. Isso se confunde com a visão de um turista, sim, né? Muitos lugares são lugares turísticos, mas também permite uma série de descobertas, né? Então, por exemplo, no caso de Buenos Aires, tem um edifício na Avenida de Maio, que é a avenida principal da cidade, que é todo inspirado na Divina Comédia do Dante Alighieri. Então, não é todo turista que vai para Buenos Aires e que sabe disso, porque não está nos guias turísticos comuns. Então, é um outro lugar para se conhecer da cidade, mas a partir desse viés literário, né? Então, você vai conhecer o Café Tortoni, que é super visitado, né, em Buenos Aires, mas pelo viés dos escritores que se apresentaram ali. Então, o Roberto Arte, que é um escritor importante argentino, ele fez a primeira exibição pública de um texto dele lá no Café Tortoni, né, no início do século XX, né, 1930. Né? Então, essas histórias que vão ajudando você a conhecer esses lugares. Quando você escreve, você pensa só no viajante, você pensa no cara que está organizando uma viagem turística, as pessoas que se interessam também pela literatura argentina. Qual é o perfil do teu público? Eu penso na pessoa curiosa. Uhum. Eu penso na pessoa curiosa. Eu acho que o viajante precisa ser curioso, né? E Buenos Aires, por exemplo, ele é uma cidade que oferece muita coisa, né? Uma grande cidade. Então você tem bons museus, você tem bons restaurantes, você tem bons teatros. Eu ofereço mais uma opção para essa pessoa curiosa. De forma geral, Lidiane, são pessoas que gostam de ler. Né? Uma pessoa que não gosta de ler, que não tem o hábito de ler, ou não gosto de livro, né? Essa pessoa talvez não seja o leitor do meu livro em princípio. Né? Talvez ele fale, mas Borges, Cortázar, eu nem sei quem são esses escritores. Mas eu acho que a partir do momento que a pessoa entra no livro e percebe que esses caras são os grandes guias da cidade, porque são os caras que realmente entenderam a cidade, né? Que realmente viveram ali, frequentaram os cafés, escreveram livros que têm na cidade os seus cenários. Então, a partir daí, eu acho que serve para qualquer pessoa, assim, eu espero, pelo menos, né? Em termos de gênero, né? A gente fala em guia, mas você escreve em primeira pessoa. Então, a gente pode, se a gente for classificar, né, pelo viés literário, seria uma narração? Olha, eu costumo dizer que ele é um guia metido a livro de viagem. Né? Então, ele é um guia porque ele tem todas as informações de um guia. Ele tem mapas, então é um guia, né? Tem os serviços todos, né? Telefone, essas coisas todas tem como um guia. Né? Você localiza nos mapas, você tem, no meu caso, tem bibliografia, é um guia. Mas eu digo que ele é metido a livro de viagem porque ele é em primeira pessoa, como você disse, e isso permite eu fazer algumas reflexões, permite eu fazer algumas divagações, né? Permite segurar mais na mão do leitor. Diferente de um texto em terceira pessoa que eu falo, aqui nasceu o Jorge Luiz Borges em 1950 e tal. Uma coisa é isso, né? Outra coisa é eu contar como falar do texto que ele escreveu, falar da infância dele a partir da própria autobiografia dele, né? Então, eu aposto nisso, assim, né? De que, nesse sentido, ele é um guia metido a livro de viagem. Uhum. O
critérios você estabeleceu para selecionar os escritores que estariam como ponto de partida de cada uma das dicas que você está no livro? Como é que foi a pesquisa em cima da vida e da obra de cada um desses autores? Tá, assim como nos outros guias, primeiro eu tenho um limitador. Eu só utilizo nos meus guias obras que foram traduzidas para o português. Seja Lisboa... Não, no caso de Lisboa não tem esse problema, né? Mas que foram lançadas no Brasil, né? Não dá para eu citar um livro que não foi nem lançado no Brasil, né? Assim, ou no caso de Paris, por exemplo, eu citar um livro, sugerir um livro em francês. Eu não posso exigir que o leitor saiba francês ou espanhol. Então esse é o primeiro limitador, né? O que é ótimo, porque senão não tem fim nunca. A literatura é infinita, né? Se eu for, então não tem fim. A partir daí, eu costumo fazer algumas pequenas entrevistas com pessoas que entendem do assunto, né? O jornalista faz isso, né? Eu não entendo de literatura, eu não sou um especialista em literatura, mas eu tenho amigos que são. E eu converso com essas pessoas, amigos ou não amigos, pessoas que eu acabo se tornando amigos, que me dão um primeiro norte. Então, olha, Buenos Aires, não pode faltar isso, não pode faltar isso, não pode faltar isso. Claro, eu já tenho uma vivência com literatura que já conheço uma grande quantidade de escritores. Feita essa primeira lista, começa uma fase de pesquisa bibliográfica mesmo, de ler esses livros e mapear nesses livros, tanto de ficção como biografias desses escritores, a cidade de Buenos Aires. Então, por exemplo, lendo Sobre Heróis e Tumbas, do Ernesto Sábato, eu percebo que uma grande parte do livro se passa no Parque Lessama, que é ali em São Telmo, finalzinho do bairro de São Telmo. O bairro de São Telmo é um bairro super turístico, mas o Parque Lessama não. Só que quando você percebe o Parque Lessama a partir da visão do Sábato, dos personagens que se encontram ali, dos encontros e desencontros que tem ali, o Parque Lessama se torna uma outra questão, né? Se torna um ponto turístico para mim, né? O Bar Britânico, frequentado pelo Sábato, mesma coisa. Então, lendo os livros, eu vou percebendo aonde está a minha viagem, né? Então, o Cortázar, ele cita o London City Bar. Então, o London City Bar tá no meu guia. Ele fala do obelisco da Praça de Maio, tá num livro dele. Um obelisco. Então, é isso. Daí, a partir da leitura, eu vou traçando esse mapa literário da cidade. Basicamente isso. E biografias também, né? Eu li várias biografias do Cortázar, várias biografias do Borges, que são os principais cicerones da viagem. São os que mais nos levam para Buenos Aires, né? O Sábato, Borges, Cortázar, Piglia. Acho que esses são os que mais nos conduzem assim na viagem. Você comentou que a tua pesquisa, ela fica em cima do que não pode faltar num roteiro turístico em Buenos Aires sob esse viés literário. O tango, por exemplo, é um passeio que não pode faltar para quem vai a Buenos Aires. Qual é o olhar literário especificamente? Dando um exemplo, né? Que você daria para o tango? Bom, no caso do tango, né? Eu falo do Gardel. Sim. Né? No Café La Porto Rico, por exemplo, alguns dos primeiros tangos foram escritos ali no Café La Porto Rico. Então, o Claudícamo, que é um grande compositor que fez as primeiras músicas pro Gardel, que é o grande nome, né? Um dos grandes nomes, frequentava esse bar. Então, daí que você vai puxando as pontas, né? Então, a história também, vou puxar para uma outra questão. A história da Evita, né? Então eu falo do Museu da Evita, né? Quando eu vou ao cemitério da Recoleta, onde a Evita está enterrada, eu falo da Evita também, né? Só que eu falo da Evita como? A partir de um livro do Tomás Eloy Martínez, que é um jornalista argentino muito importante, que fez a biografia do Juan Perón, do Perón e da Evita. Então eu não vou falar dela por ela só, né? Eu vou trazer os livros que vão me ajudar a falar dela. Essa é a ideia. Por isso que é um guia literário, né? Porque eu vou pegar, mesmo na não ficção, né? Esses dois livros não são ficção, mas são livros que, pela sensibilidade do Tomás Eloy Martínez, que é um grande escritor, um grande jornalista, eu consigo falar da Evita e do Perón da melhor forma possível, sem entrar em questões da história mesmo, assim, se foi bom, se foi ruim, sabe? Então a literatura me permite ter uma visão mais ampla mesmo das coisas, eu acho. E o leitor, a partir desse guia, então, numa viagem presencial, vamos dizer assim, ele vai materializando essas histórias e participando de uma forma indireta
delas ali nos pontos, nos locais, fisicamente falando. Isso, exatamente. A diferença é essa, né? Em vez de ter aquelas informações, tem essa informação também, mas em vez de se limitar às informações, cemitério da Recoleta foi fundada e tal, aqui está enterrado tal, eu conto um pouco da vida de algumas pessoas que estão enterradas ali. E eu falo os escritores que estão enterrados ali. Eu falo dos que não estão enterrados ali, porque tem algumas histórias interessantes nesse sentido. Então, os lugares se materializam nesse sentido. Então, deixa eu pegar um outro exemplo. A Rua Florida, né? A Casa de Florida, que é uma rua super frequentada por turistas e por brasileiros também, que vão em função das compras e tal, né? Eu falo da Rua Florida, mas eu falo da Galeria Güemes, que é uma galeria importante e que tem um conto do Cortázar que começa na Galeria Güemes e termina numa galeria em Paris. É um conto super interessante, chama O Outro Céu. Mais à frente tem a livraria Ateneu, que é uma das primeiras de Buenos Aires, da Argentina, a primeira rede grande. Andando um pouco mais, eu falo da Galeria Pacífico, que é muito frequentada também. Mas o que eu vejo na Galeria Pacífico? Eu vejo que o Centro Cultural Borges é ao lado, é junto ali praticamente, né? São entradas diferentes. Eu vejo uma história linda que tem nos murais da Galeria Pacífico e que remete à literatura, porque foi feito por um mexicano que esteve ali e a convite de um jornalista, e que conheceu Neruda quando esteve ali, e que conheceu Federico Garcia Lorca, que viveu em Buenos Aires por 6 meses, né? Então, essas coisas vão se entrelaçando, né? A viagem é assim, ela não é uma coisa estanque, né? Então, até é difícil de falar, porque eu vou puxando as pontas, né? E Caminito, deve ter um monte de história também. Caminito, exatamente. Agora, você tem mais 3 obras publicadas, inclusive uma delas te rendeu um prêmio Jabuti em 2012, que segue o mesmo parâmetro, é Lisboa, São Paulo e Paris. Sim, eles são muito similares, né? Os 4 livros, né? A proposta é a mesma, eles têm estruturas muito parecidas, né? Tem algumas diferenças do Buenos Aires, que são diferenças de conceito mesmo do livro, né? Por exemplo, os outros 3 livros são hipercoloridos, né? Eu venho do fotojornalismo, então eu abusei das imagens. A editora... Posso mostrar, João, enquanto você fala? Para quem está nos assistindo, isso, né? As editoras... Lisboa em Pessoa. Uhum. A editora investiu nessa coisa da fotografia também. É um livro todo colorido. O de Buenos Aires, eu queria uma coisa mais sóbria, e aí havia algo que eu queria há muito tempo, que era de certa forma uma traquinagem e uma ousadia, que era fazer um guia de viagem com fotos preto e branco. E para Buenos Aires é perfeito, né? Acho que Buenos Aires tem esse ar assim, século XIX. Então, as fotos todas são em preto e branco. E isso dá uma como que eu vou dizer? Dá uma personalidade para o livro muito diferente dos outros, embora a estrutura seja a mesma. Uhum. Dos 3 livros foi o de Lisboa, né? Lisboa em Pessoa, que te rendeu o prêmio Jabuti. Sim. Ele está publicado não só em português, mas também tem uma versão em inglês. Ele foi publicado no Brasil em português, foi lançado em Portugal em português e inglês. Ok. Agora, este seu 4º livro, ele tem também como diferença de concepção, porque os 3 primeiros estavam ligados a uma editora, né? Havia uma distribuição mais convencional, e agora o investimento para esse trabalho acontece por meio de financiamento coletivo. Sim, eu acho que... Independente, né? Um livro independente. Isso, foi uma opção também, na medida que eu tenho assistido, de certa forma, a megalomania das editoras e das grandes livrarias, né? Essa coisa de redes, de muitas livrarias, de certa forma desabou. O livro não se presta muito a isso, né? E a gente percebe que o mercado editorial no Brasil era muito megalomaníaco, né? Tudo é muito grande, né? Então, assim, para você distribuir um livro no Brasil inteiro é muito caro. Então, para você ter uma ideia, quando eu comecei a pesquisar para fazer esse livro, as distribuidoras pediam 60% do valor do livro. Sabe, é muito absurdo, assim, né? Inviabiliza o livro, né? O autor, quando eu era da lei, eu sou da lei ainda, né? Mas assim, o autor ganha 10%, a livraria ganha 50%.
né? Porque tem a distribuidora, a livraria. Então, é um modelo que se tornou insustentável. Então, a gente está assistindo agora um renascimento das pequenas editoras e das pequenas livrarias, né? Das livrarias de livreiro, as livrarias que você vai lá e o cara sabe o que ele está mostrando. Não uma livraria cheia de um monte de best-seller que não tem identidade nenhuma, assim, né? Que só se presta a um mercado global. Né, tá na mão das grandes corporações, né, e se presta ao mercado global. Eu acredito que o livro tem esse poder de formiguinha também, né? Então, fazer um livro independente por um sistema de financiamento coletivo, que, se você quiser, posso explicar? Pode, fica à vontade. O financiamento coletivo funciona da seguinte forma: eu tenho uma ideia, né, eu quero fazer esse livro, né? Em vez de recorrer a um banco, por exemplo, né, e pagar uma fortuna de juros, né, a um banco, eu lanço essa ideia, e a pré-venda desse produto das pessoas que conhecem meu trabalho, que gostam do meu trabalho, ou que estão ligadas a uma causa, como eu, ligada ao livro, elas, comprando antecipadamente esse trabalho, elas estão ao mesmo tempo financiando esse trabalho. Então, o meu livro está em pré-venda, ele vai ser lançado 15 de maio. Se você comprar até o dia 29 de abril, você não só está comprando, como você está fazendo um livro surgir. Ele vai surgir de qualquer forma, né? Ele não depende do financiamento coletivo, mas você vai estar apoiando um livro. Daí o projeto está atrelado a bibliotecas públicas, bibliotecas comunitárias, então 5% da venda do livro durante a pré-venda vai para bibliotecas comunitárias. E existe ainda um item do Catarse, que é essa ferramenta, né, essa plataforma de financiamento coletivo, que permite você doar R$35 e eu dou um livro, um exemplar, para uma biblioteca comunitária, né? Então, isso aglutina as pessoas, né? As pessoas estão ali não só para ter um produto, mas porque elas sabem que esse produto tem a ver com incentivo à leitura, tem a ver com ajudar bibliotecas comunitárias, levar livro para a periferia, levar livro para onde precisa, né? Então, acreditando nisso, nessa rede toda que se forma, eu resolvi fazer assim, pelo financiamento pelo Catarse, um financiamento coletivo, e apostar no meu trabalho, apostar na necessidade de um guia desse tipo. Basicamente é isso. Pra gente reforçar, então, Buenos Aires Livro Aberto, ele vai sair na edição impressa, mas também sai como e-book. Tem as duas versões. Como e-book também. Como e-book, ele vai sair por uma editora do Tiago Ferro, que é um grande escritor, que se chama E-Galáxia. Vai estar à disposição na Amazon e em todas as lojas daí digitais, né? Cultura, Saraiva e tal. E sai impresso, né? Pela minha editora, né? Eu tenho uma empresa de comunicação, né? Que na verdade sou eu, mas, né, é uma empresa de comunicação que agora eu transformei numa editora, né? E a ideia é que esse seja um dos frutos dessa nova editora que surge. Uma editora pequena, que vai estar afinada com livrarias pequenas que não vão tirar o meu couro, por exemplo, né? Então, tem essa forma de se movimentar no mercado do livro. Uhum. Agora, essa nova concepção de venda ou distribuição, enfim, né? Uma nova forma de as pessoas adquirirem a tua obra, e o fato de você já ter 4 publicações, praticamente uma série, te credenciam de uma certa forma para você continuar escrevendo nesse ramo. Você pensa nisso? Já tem alguma cidade como objeto futuro em vista? Pensar, eu penso muito. Sim. Bom, eu gostaria muito de relançar o Lisboa em pessoa, porque está esgotadíssimo, né? Se você for no Estante Virtual, por exemplo, que é uma plataforma que reúne sebos, né? Ele está custando R$400, porque não tem mais, então virou meio uma raridade. Então a minha intenção é relançá-lo, né? Vai depender um pouco de como vai andar o Buenos Aires, claro. Eu acho que vai andar bem, tá andando bem, vamos aí. Pretendo relançar o Lisboa. E um projeto que daí precisa de fôlego é Rio de Janeiro, né? Sim. Eu ia te perguntar mesmo se tinha alguma coisa em vista aqui no Brasil. Rio de Janeiro é a cidade, vamos dizer, que mais aglutinou a literatura por um bom tempo, né? Durante o século XX, ali, meados do século XX, os anos 40, acho que até os anos 80, o Rio de Janeiro era o grande polo cultural do país. Todos os escritores moravam ali.
né? Todos os escritores passaram pelo Rio de Janeiro, assim como todos os outros passam por São Paulo hoje, né? Houve uma mudança de eixo. Então, o Rio de Janeiro, né? Terra do Machado de Assis, do Milor Fernandes, né? Não tem como deixar de lado. Mas o Rio de Janeiro exige, porque tem muita coisa, e eu acho que é um projeto que daí merece ser feito em espanhol, em inglês, porque é uma cidade extremamente turística, né? Então, é um projeto que eu preciso tomar um fôlego. Agora eu tô em Buenos Aires ainda. Legal. Que joia. Puxa, nós conversamos aqui no programa Espaço Aberto com João Correia Filho, jornalista. Está lançando Buenos Aires Livro Aberto. Ele atua com projetos que envolvem jornalismo, fotografia, literatura. E para quem nos ouve e nos assiste, o nosso ouvinte, nosso telespectador bauruense, como é que faz para adquirir esse livro? É só ir no site www.catarse, né? catarse.me/Guia Buenos Aires. Beleza. É isso, www.catarse.me/Guia Buenos Aires. Lá tem opção para você fazer a doação que eu comentei, comprar um livro, você pode inclusive comprar sem frete para retirar no lançamento que vai ser em São Paulo, dia 15 de maio, e em Bauru, 22 de maio. Ainda não tem local definido, mas essa semana, como a semana que vem, eu já posto lá o local definido. Mas você pode comprar sem frete, retirar no dia do lançamento, ainda ganha um abraço, um sorriso do autor, legal. Um autógrafo se quiser. A gente pode conversar, então fica o convite. Ou as opções que tem lá de compra de 1 livro, 2 livros, 3 livros, com frete um pouco mais barato, para todo o Brasil. João, muito obrigada, viu? Posso falar só mais uma coisinha? Fica à vontade. Tem além disso, aproveitando, né, a oportunidade, tem alguns combos de livros, de 50, 100 livros, que a gente pensou em empresas, inicialmente empresas de viagem, que poderiam presentear seus clientes com um belíssimo livro, né, de Buenos Aires e literatura. Então, fica a dica, tem lá vários itens, né? Alguma empresa que queira adquirir o livro, 10 livros, 50 livros, 100 livros, 200 livros, tem uma série de vantagens, uma sobrecapa, tem até uma palestra comigo, um workshop, tá tudo lá no Catarse. Joia. Tá, João, obrigada mais uma vez, parabéns aí pelo trabalho. A gente agradece também a sua sintonia, lembrando que este programa vai ao ar pela TV Câmara, Rádio Câmara, e fica disponível para você acessar na íntegra pelo YouTube. Procure o nosso canal TV Câmara Bauru. Até a próxima.